Antes desse ano, do ano de 2024, nós estamos em dezembro de 2024 agora. Primeira vez que eu tive aqui foi no ano de 2005. Depois disso eu voltei em 2006 e 2008. Mas logo na primeira vez, em 2005, o Tonho, que a gente vai apresentar daqui a pouco, que era o braço direito do Vilela na plantação dessa jabuticaba, me contou a história da jabuticaba Giló, que é precisamente essa espécie aqui. Hoje em dia, a gente sabe que essa espécie se chama Plinia oblongata e é conhecida como jabuticaba ponhema, mas ela tem a característica de quando tem os frutos não completamente maduros, ela tem um sabor resinoso, amargoso, que é precisamente o sabor da pitanga verde, ou de alguns cultivares de pitanga, Eugênio uniflora, quando não estão bem maduros. Então, quem vê logo essa jabuticaba, ela é grande, tem frutos de 2,5 até 3,5 centímetros. Ela cresce os olhos do visitante, e essa foi a ideia do Vilela quando plantou isso. O Tonho falou, olha, Tonho, nós vamos plantar 2 pés da jabuticaba Giló bem na porteira da coleção, porque aí todos os meninos que vierem aqui provarem vão falar, nossa, que jabuticaba ruim, amarga, vamos embora, isso aqui não vale nada não. Meu nome é Antônio Pedro da Silva, eu estou trabalhando aqui, eu entrei aqui em 70, eu tinha 18 anos. Aí então, quando nós começamos aqui a plantação de jabuticaba, desde o começo, eu estava junto aqui com o Zé Aurélio. Zé Aurélio era uma pessoa que é o que mais gostava de jabuticaba. Então, esse pé de jabuticaba aqui, ele veio plantando de lá e esse pé aqui, ele falou, agora nós vamos plantar esse pé aqui, Tom. Esse pé aqui é a jabuticaba amargosa. Aí o caboclo entra aqui dentro do pomar, ele vai chupar aqui, vai chupar uma dessas, vai falar, não, vamos voltar com essa jabuticabeira aqui, ó. Isso aqui não dá para chupar não, vamos embora, vamos voltar de novo. Aqui não compensa não. Ou nós vai para frente, ou quando não, nós voltamos para trás, vamos largar a mão dessa aqui, não dá para chupar não. Essa é a história dele que deixou escrito aqui. E uma pessoa que sempre trazia muda de jabuticaba para tudo quanto é lado que ele ia, e plantava direto, e eu estava aqui junto com ele, nós plantando, formemos essa jabuticabeira tudo aqui. E nos pomar da fazenda também, tudo tem as jabuticabeiras que ele trouxe, formou tudo aí. Então hoje a maior beleza que tem aqui na fazenda é ver essa beleza de jabuticabeira que tem aqui, as árvores que ele plantou e eu estava junto plantando. Mais uma curiosidade sobre a jabuticaba Giló é que hoje em dia, como eu falei agora há pouco, a gente sabe que ela é a espécie Plinia oblongata. Ela é nativa de uma região que vai desde o interior de São Paulo, da floresta semidecídua, até o Paraguai. E ela ocorre também no norte do Paraná, sempre em matas semidecíduas, matas sujeitas à seca. E o nome dela em Tupi-Guarani é jabuticaba ponhema. Ponhema quer dizer agachado em Tupi-Guarani, porque os galhos dela tocam o chão, como se a jabuticabeira estivesse se agachando. Então ela recebe esse nome. Mas o Zé Aurélio muito bem batizou-a de jabuticaba Giló, pelo fato dos frutos serem um pouco amargos, quando não completamente maduros. E a Regina, filha dele, me contou um fato bastante interessante. E agora eu vou pedir também que você contar o causo que aqui o pessoal gosta muito de ouvir, da jabuticaba Giló, que você me contou. Repetir para o pessoal. Então, meu pai, ele gostava de pregar peças assim, e ele, como ele era uma pessoa muito respeitada, né, o que ele falava todo mundo acreditava. E a gente tem uma jabuticabeira que ela é muito amargosa, ela é grande e o fruto não é saboroso, ela é a Plinia oblongata, é uma espécie nativa do interior de São Paulo que se estende até o Paraguai. Ela é bem amarga quando... Isso, e a gente tem lá em Poços também, na casa da minha mãe, a gente tem uma enxertia de um galho que é dessa jabuticaba amargosa. Então ele falava para todo mundo que ela era cruzada com Giló. Aí ele falava, todo mundo acreditava. Aí eu chegava e falava, não pode ser cruzada com Giló, porque não tem como cruzar uma jabuticabeira com Giló. Tem sim, porque seu pai falou. Essa é muito amarga porque é cruzada com Giló. E foi ficando, e ninguém... Todo mundo acreditava porque era ele que falava, né? Uma autoridade falando, então vamos acreditar. E assim virou a lenda da jabuticaba Giló.